Vírus. Conta pra gente a sua dificuldade, se o pai, a mãe, o avô, a avó tá segurando a onda ou se não tá, se tá achando que a coisa tá de brincadeira. A gente vai trazer orientações muito legais aqui com o doutor Estevão e você pode participar. Eu não estava no grupo de risco, né? Eu estava com 59, no dia 4 de fevereiro eu entrei no grupo de risco. A idade é um marcador ruim, então tem gente com 60 anos que tem uma saúde melhor que gente de 40, então acho que só o número não conta. Não conta, então, você pode continuar trabalhando tranquilo, viu, Lauri? Você não tá no grupo de risco. É isso que você quer, né? Agora vamos fazer pergunta aqui para o nosso ouvinte. A gente tem recebido inúmeros memes da dificuldade de manter os idosos em casa. Então conta pra gente. Você que tem pai, mãe, avô, avó, daquele tipo desobediente, qual é a sua maior dificuldade nesse momento para proteger os idosos contra o coronavírus? Participa aí pelo 999967074. Doutor Estevão, para a gente começar o nosso papo aqui, por que os idosos são o grupo de maior risco? A gente ainda sabe pouco sobre a Covid-19, que é a doença do coronavírus. Os primeiros estudos na China e também nos países da Europa estão mostrando que essa é a faixa etária em que a doença é mais grave e que leva à morte. Provavelmente tem a ver com o sistema imunológico dos idosos, que ele tem limitações, ele diminui ao longo do tempo. Tem também a ver com o número de doenças que a pessoa tem, elas são mais doentes, elas tomam muitos medicamentos. E tem também a perda, tem gente que já tem insuficiência pulmonar, já tem insuficiência cardíaca, então esse conjunto de situações leva à maior gravidade do vírus. Agora, doutor, não só as enfermidades dos idosos, mas alguns medicamentos que esses idosos possam estar tomando podem torná-los mais frágeis. Os próprios medicamentos podem resolver uma situação, mas ao mesmo tempo dificultar baixar a imunidade dessas pessoas? Sim, se a gente pegar, por exemplo, pessoas que tiveram um transplante renal, pessoas que tomam imunossupressores para doenças reumáticas. Mas aí é a doença reumática ou o medicamento que ela toma? Acaba que o medicamento ele diminui a imunidade e deixa a pessoa vulnerável à infecção. Ele resolve uma coisa, mas prejudica a outra. Isso, exatamente. Agora, os idosos, a pessoa fala, não, o velhinho teimoso, né? Mas eu acho que tem novinho, tem criança teimosa, tem adolescente teimoso, né? Tem jovens, então todas as idades tem as pessoas teimosas. Mas a pessoa com mais idade tem a tendência a ser mais teimosinha? Eu concordo contigo, eu acho que tem gente teimosa de todas as faixas etárias. E essa situação dramática que a gente vive ultimamente, ela muda a rotina de todo mundo. Então é difícil a gente mudar a rotina, é difícil a gente se adaptar. E por muito tempo a gente incentivou os mais velhos, olha, saia de casa, se envolva com grupos, faça justamente ao contrário de agora. Vai conviver com mais gente, vai fazer música, dança, né? Não sai de casa. Dança de salão, então vamos jogar dama ali na Praça 7. De um dia para o outro a gente muda o discurso. Não é fácil, não. Eu não diria que não é só uma questão da idade mesmo, não. Tem uma ouvinte aqui que ela não quis se identificar e ela está dizendo o seguinte, ela é doméstica e ela trabalha na casa que tem uma senhora de 64 anos de idade e que ela pega ônibus e tudo para ir trabalhar. Ela falou com o patrão hoje que ela estava com medo de colocar essa senhora em risco e o patrão falou, não, você vai continuar trabalhando normalmente. Aí ela quer saber se ela está colocando essa senhora em risco ou não. A gente tem situações, por exemplo, um filho que mora com um idoso mais frágil, o cuidador que trabalha e toma conta de uma pessoa que já é doente, a empregada doméstica que convive com a pessoa idosa. Então tem certas situações de convivência que a gente não tem como proibir ou como limitar. O que eu diria é para a gente redobrar os cuidados. Então a pessoa chegou da rua, é bom que ela lave as mãos, se tiver o álcool gel, que use o álcool gel. Se puder tomar um banho, né, antes de começar o trabalho, também é importante. Deixar o calçado, né, do lado de fora, tirar trocar roupa. Né? Trocar o calçado, se tiver um uniforme, usar o uniforme em casa, para não usar a roupa da rua. E se tiver que, de repente, fazer alguma coisa do lado de fora, levar um lixo ou receber alguma mercadoria e tudo, não vá com o uniforme. Isso. Porque senão vai lá, depois volta, né? Com essas medidas é possível você se proteger, porque o trabalhador tem que se proteger, os familiares têm que se proteger também. E, ao mesmo tempo, evitar de transmitir para quem está mais frágil, para quem é mais doente. Tem uma outra pergunta aqui. A ouvinte diz o seguinte, que as pessoas acima de 60 anos vão sair a partir da semana que vem para tomar a vacina, né? Se é seguro essas pessoas tomarem a vacina da gripe e se elas vão ter que sair usando máscara para se protegerem.
Importante dizer que daqui a pouco a gente está na época de influenza, do vírus da gripe, e a gente não pode ter dois problemas ao mesmo tempo. Por isso que a gente incentiva para os mais velhos, para aqueles grupos de risco, a vacinação contra a influenza. Eu acho que se a gente se organizar, não precisa ir todo mundo no primeiro dia, não precisa ir todo mundo nos mesmos lugares, a gente respeitar o distanciamento ali das pessoas. Provavelmente a gente vai ter vários lugares, então a pessoa consegue se organizar ao longo do tempo. Mas é importante que ela tome a vacina para se proteger de um dos problemas. A vacina não imuniza contra o coronavírus, mas imuniza contra a gripe. As pessoas ouvem muito, atualmente, né, ultimamente, falar sobre influenza. A gente vai falar gripe, é resfriado ou é gripe, né? A influenza, ela engloba a maioria das gripes, algum tipo específico de gripe e outros não. Explica isso pra gente. A influenza é um tipo de vírus que é muito diferente do coronavírus. A estrutura deles são bastante diferentes. E a gente tem vários tipos de influenza, porque é um vírus que tem muitas mutações. Então, a cada ano, a gente tem uma vacina nova para proteger atualizada, uma cepa diferente de vírus. Essa vacina disponibilizada no sistema público, ela tem 3 tipos de vírus, 2 de influenza e o H1N1. Então ela protege contra 3 vírus diferentes. E todo ano muda, porque muda os vírus que infectam as pessoas. Eu acredito até, e é importante a gente dizer isso aí, a gente falou no princípio do programa, que as pessoas estão tão, entre aspas, paranoicas. Uma vacina contra a gripe, muita gente vai achar que tem a ver com o coronavírus, para ficar imunizado com o coronavírus, e não tem nada a ver. Mas ao mesmo tempo, psicologicamente, as pessoas, eu acredito que vão se sentir mais protegidas. Tem um lado psicológico nisso aí, não tem, doutor? Eu acho que é um cuidado. Então, todo movimento de ir até o posto de saúde ou ir um ponto de vacinação já é um cuidado que a pessoa recebe e, de certa maneira, é positivo para o bem-estar dele também. Então, esse movimento ele é necessário para as pessoas mais velhas, a gente, como eu disse, não ter mais problema daqui para frente. Certo. O Pablo, ele quer saber o seguinte: primeiro, a primeira pergunta já foi respondida, né? Se pode levar os pais para vacinar no posto de saúde. Ele diz que a maior dificuldade é mantê-los em casa, porque é uma mudança de rotina. E como fazer as atividades físicas e banho de sol, por exemplo? Qual a maneira segura dos idosos continuarem fazendo atividade física? A gente tem que tentar aproveitar o espaço que tem na casa. Às vezes tem um horário do dia em que bate sol dentro do apartamento, dentro da casa. A pessoa não está proibida de ir no quintal da casa, por exemplo, ela não precisa ficar dentro do quarto dela, né? Ela pode ir ao quintal. E a gente, pouco a pouco, está vendo iniciativas aí de pessoas divulgando atividades físicas para os idosos. Na Mais 60 mesmo, a gente vai divulgar alguns exercícios para a pessoa fazer em casa, para a gente tentar limitar o sedentarismo. Com certeza não faz bem. Aí um outro ouvinte falou que, olha, minha mãe tem 83 anos, meu irmão mora com ela e não toma nenhuma precaução. E diz que isso não existe, eu já não sei como agir, já briguei e não adianta. E aí dá uma orientação para essa nossa ouvinte também. As pessoas mais jovens, elas também têm que se cuidar. Então, essas recomendações que a gente está fazendo não é para o público 60 a mais, não, é para todo mundo. Então, se uma pessoa ela se expõe muito, se ela não está lavando a mão, se ela está saindo sem precauções, se ela está indo em aglomerações, se ela está descuidando e colocando a mão na boca, no nariz, ela está correndo um risco maior. Então, a ideia é sensibilizar, porque isso é um problema de todos nós, não é só um problema para os mais velhos. Não adianta manter o idoso em casa se o jovem que sai, chega e não tem nenhuma precaução, né? Quem mandou aqui pra gente agora? A Cláudia diz que a mãe dela tem 88 anos e é teimosa. Ainda falou assim: manda um abraço e manda ela ficar em casa. Ela gosta muito de rua e não entende e fala que é só confiar em Deus. A ouvinte aqui do bairro São Tomás, a Cláudia. Mãe da Cláudia, por favor, fique em casa, né, doutor? Isso é temporário, é só durante um período. A gente espera que essa crise passe. Então, para cuidar da saúde, para ter bem-estar, não ter nenhum problema, é o momento para a gente ficar mais quieto mesmo e se cuidar. Agora, doutor, a pessoa mais jovem tem uma expectativa de vida bem maior do que as pessoas conforme o tempo vai passando, né? A pessoa de 20 nem pensa em velhice, né? Nem pensa em problemas de saúde, muito menos passar dessa para uma melhor. Mas conforme a idade vai chegando, aí chega aos 30, você já começa a pensar um pouquinho, aos 40 mais, e assim por diante, o que é normal, né? Que ninguém é eterno, por enquanto, infelizmente.
Mas, doutor, as pessoas com mais idade, que têm uma expectativa de vida menor, elas talvez tenham essa ansiedade de pensar, eu tenho pouco tempo de vida ou bem menos do que os outros, e justamente agora, eu nessa idade vou ficar recluso, deixar de aproveitar a vida. Isso aí também pode interferir psicologicamente na visão do idoso? Eu acho que há uma sensação de medo mesmo do que pode acontecer, há todo esse transtorno da rotina e alguma restrição na liberdade. Então é um momento ainda que todos estamos tensos, estamos preocupados, mas aos poucos a gente tende a entrar num equilíbrio e tende a ter mais soluções para poder lidar com essa dificuldade. Eu acho que a pessoa idosa, ela constantemente está lidando com restrições. À medida que a gente vai ficando velho, a gente vai tendo limitações, então, de certa maneira, há uma resiliência aí para quem já está mais longevo para lidar com outros desafios. Certo, olha só, doutor, o pessoal está ligando aqui, mandando perguntas também, ouvinte querendo saber como solicitar a vacinação em casa para a mãe dela que tem 95 anos, como que faz esse procedimento? Importante é entrar em contato no posto de saúde da região e avaliar a disponibilidade, né? Em muitos locais isso é possível, principalmente para aquelas pessoas acamadas. E mais uma, o que fazer com os sapatos que vierem da rua? Se for possível, reservar um cantinho. Não sei se vocês conhecem o hábito dos japoneses, né? Faço isso. Os japoneses jamais entram com o sapato da rua em casa, então eles deixam num sapateiro que fica logo na entrada da casa. Então, você não pisa com o sapato, né, ao longo da casa. É o que eu digo, eu acho que nós vamos sair disso daí melhores, né? Então, um dos hábitos interessantes, quando começou o lance do SARS, da MERS, todos esses vírus que aconteceram anteriormente, as pessoas aumentaram o consumo de álcool gel, de sabonete líquido, de lavar as mãos, ou seja, as pessoas começaram com hábitos que elas não tinham antes. Então, esse hábito de deixar o calçado do lado de fora, não entrar com ele em casa, é um hábito de higiene, de saúde. E isso aí pode ficar para sempre, né? Tomara. Eu de fato concordo que a nossa sociedade não vai sair igual e a gente vai aprender uma série de coisas, de respeitar o espaço do outro, de aprender a distribuir um pouco do que a gente tem e a colaborar mais na comunidade. E até mesmo de valorizar a nossa, entre aspas, liberdade, né? De curtir o que a gente não está podendo curtir agora. De tentar uma vida mais simples, talvez, sem gastar muito, sem consumir muito. No geral, as pessoas ficando em casa, a tendência é comer mais, né? Começar a buscar aquelas gulodices e tal. E a gente tem que ficar atento porque tem, por exemplo, tem idosos, aliás, tem pessoas, independente da idade, diabéticos, né? Que não pode comer certas coisas. E esse confinamento, essa palavra é ruim de dizer. Como é que o doutor Guilherme Rossi fala sobre o confinamento? Eu esqueci. Eu nem me lembro. Eu prefiro o distanciamento social. Distanciamento social. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas, né, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tenta aquela ideia de comer aquele brigadeiro, comer aquela barrinha de chocolate, aquele pudim de leite. E doutor, é complicado, tem que ficar atento a isso. Eu acho que essa ideia de ficar em casa não é liberou geral, né? Não, pelo amor de Deus. Se a pessoa tem um tratamento, se a pessoa usa determinados medicamentos, faz determinada dieta, ele deve continuar seguindo. Porque se ficar fragilizado, né, ele fica mais vulnerável ainda ao vírus. Vamos lá, então tem inclusive falando de diabetes, um ouvinte que ligou aqui perguntando se quem tem diabetes deve continuar tomando a insulina ou se deve parar. Deve continuar, o tratamento do diabetes ele é importantíssimo e até a pessoa deve procurar ter receita e ter os medicamentos para mais 3 meses, para não faltar nessa época de pandemia. Sempre se precaver aí nesses casos, né, doutor? Na realidade, não deve parar tratamento nenhum, né, doutor? Nenhum, e a pessoa já deve antecipar, se puder, né, ter os remédios, adquirir os remédios para os próximos 3 meses, já deixar reservado em casa, para não ter que sair para pegar receita, para não ter que ir procurar um médico só para renovar a prescrição. Doutor Guilherme Loss mandou aqui para mim, Retiro Pro Saúde, que ele disse que é um nome bom para a gente evitar o isolamento. Tá ouvindo a gente aí? Um beijo para ele. Um beijo de longe. De longe, beijo só virtual aqui, só pelo rádio. O pai dele tem 94 anos, toma 2 medicamentos, espironolactona e furosemida, e é teimoso. Ele fala assim, olha, ainda tem a minha mãe que toma remédio para glicose e 2 crianças acima de 10 anos. Esse convívio com a criança é que é bem perigoso, né, doutor? Felizmente, as autoridades já fecharam as escolas, então diminuiu a disseminação do vírus nas crianças.
A Covid-19 na criança, ela não tem muita gravidade, né? Ela e às vezes nem tem sintomas aparentes. A maior parte das vezes passa sem sintomas, mas a pessoa ela pode ser um transmissor. A criança ela pode transmitir para os mais velhos. Então, já foi significativa essa ideia de suspender as aulas. Eu vi uma foto no UOL, primeira página do UOL, que me comoveu, até porque, como eu sou avô, né? E eu vi 2 bisavós juntinhas atrás de uma porta de vidro, né? E as 2 bisnetinhas de fora, as 2 tendo aquele contato através do vidro, assim, aquele... Pois, gente, acabou comigo, eu vi sábado isso, mas chorei de emoção. E lembrando que eu estou sem contato com a minha filha, minha neta, meu filho do meio e meu filho mais velho. Estou sem contato com eles, as pessoas que eu mais amo nessa vida, sem contar minha mãezinha querida lá em Petrópolis, que também está confinadinha, inclusive o bisneto dela, que tem 4 aninhos, também nem chega perto da bisavó. Que momento, hein? Mas tem que ser assim, né, doutor? Essa é uma época que nós vamos ter que ser criativos para demonstrar afeto. Aqui, você pelo WhatsApp, você sabia que pelo WhatsApp dá para você fazer chamada de vídeo? Pois sabia? Tem muita gente que não sabe usar vídeo. O aplicativo. Então entra no WhatsApp, tem uma câmerazinha ali em cima. Você apertando aquela câmera, você coloca a pessoa que você quer chamar, fazer a chamada, aperta a câmera e ao invés de ser a chamada só por som, a chamada de vídeo, você fica vendo a pessoa, é quase como se ela estivesse ali do seu lado. Ó, tem um casalzinho aqui que eu achei bonitinho, gente. Eles querendo saber o seguinte: como proceder com relação à afetividade nesse momento? Aí eles dizendo aqui, olha, somos um casal de idosos e temos muito carinho um com o outro. Estamos reclusos em casa. A gente pode continuar com as nossas demonstrações de afeto? O carinho continua, as pessoas da família podem continuar se abraçando, se beijando. O problema é se elas forem para o exterior, se elas forem ao supermercado, se elas tiverem alguma atividade fora de casa. Às vezes tem que ir a uma consulta médica, tem que fazer algum exame. Nesse momento de ir ao exterior, aí a pessoa se precaver. Chegou em casa, ela também tem os cuidados, tira o sapato, lava as mãos, usa o álcool gel. Mas a afetividade pode continuar, as pessoas da família podem interagir normalmente. Eu acho que as pessoas nesse momento até sentem mais falta desse lado afetivo, né? Por exemplo, eu até brinquei esse dia, eu falei, gente, quando acabar essa fase que nós estamos vendo, essa pandemia, até lá eu vou comprar um ursinho de pelúcia e uma boneca inflável. Falei brincando, porque é só para simbolizar do lado do humor essa carência que a gente está de contato, né? Nós vamos reaprender, né, o valor das relações. Temos que ser criativos para inventar novas maneiras de manter os contatos, manter a afetividade e não deixar de se proteger. Vamos lá, tem aqui nas nossas redes sociais, lá no Instagram, que é o @ItatiaiaOficial, tinha uma enquete cheia de respostas aqui da turma. Olha só, a Silvia dizendo que a insegurança que ela tem é se os idosos vão ter o atendimento quando for necessário. É uma insegurança que todo mundo está tendo, né, doutor? É uma questão para todos nós. Se o vírus infectar muitas pessoas, aí os jovens, as crianças e os mais velhos, todos nós iremos passar dificuldade, porque é uma doença que contamina um grande número de pessoas e aí sobrecarrega o sistema, tanto o público quanto o privado. Então, de repente, a pessoa idosa ou até os mais jovens, precisando, às vezes, do sistema de saúde, não necessariamente estando com o problema do coronavírus, pode não ter vaga nos hospitais, nas clínicas, nas emergências. Exatamente. As apendicites continuam, o infarto continua. Aqui, então, a dengue continua. Então, o sistema ele vai ser sobrecarregado, a gente tem que estar, como tem sido dito aí, achatando essa curva de infecção para que a gente dê tempo para que o sistema se organize. Olha só, vamos para as próximas aqui. O pessoal comentando, olha, o Márcio falou que o mais difícil é mantê-los em casa. O André falou a mesma coisa, a teimosia deles que são grupo de risco. O Eduardo Mendes, falou que ele é cobrador e o que ele mais está vendo são idosos indo e vindo do centro da cidade sem necessidade. O Fabrício falando, a teimosia deles está demais. A Poli falou que mantê-los em casa é difícil. A Mari Silva falou a mesma coisa. O Moisés dizendo, eles são teimosos e insistem em não aderir à quarentena. O Daniel falou que ele receia de precisar ir ao hospital por outro motivo nesses tempos de quarentena, que é o que a gente acabou de falar aqui, né, doutor? Também a Andréia falando assim, olha, o difícil está sendo explicar para eles que eles são um grupo prioritário, que eles precisam ficar em casa por causa do risco.
Todo mundo falando isso. Fazer minha mãe ficar em casa. Ela não fica dentro de casa. É a Gisele que está falando. Outra pessoa dizendo, uma pessoa falou assim, olha, que o mais difícil é não poder estar perto deles nesse momento. E, gente, mais uma aqui que eu acho que a gente tem que falar. Ana Brito falou que o que está fazendo muita gente ter que sair de casa é que os supermercados estão cobrando preços abusivos online. E aí as pessoas acabam tendo que ir ao supermercado para comprar. Dentro do momento desse. Questão que os sistemas não estavam preparados. Então, a capacidade de entrega, a capacidade de delivery da maior parte dos serviços é limitada mesmo. Então, vai ter dificuldade por causa da sobrecarga. Mas a diferença de preço... Eu, por exemplo, que comprei coisas online hoje, um produto que eu estava pagando R$21, eu pagaria na loja, estavam cobrando no online R$40. É um absurdo. Então é um oportunismo complicado, até né? compras de supermercados, até legumes, verduras, frutas, você pode comprar online. O problema todo é o preço. Está ficando mais caro. É o preço. Agora, olha só, doutor. Sabe quanto é o quilo da banana online? Porque eu pesquisei hoje. Tá dando R$ 9,98 o quilo da banana. Cássia, Cristina, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Eu conhecia a banana prata, banana da terra, banana online eu não conhecia. Não, banana comprada banana nanica, online. banana ouro. Isso é muito engraçado. Banana online. Novos tempos, né, doutor? A banana pela internet hoje, no site de um supermercado grande. Agora sim. Tava porque custando eu gosto das coisas dos mínimos detalhes. R$1,98, me parece, a cada 100 e poucos gramas de banana. Gente, uma banana. Pelo amor de Deus. Aqui. Doutor, por exemplo, a minha mãe, ela mora em Petrópolis, ela vem aqui 3 ou 4 vezes por ano, né? Minha irmã coloca ela no ônibusinho lá, eu pego ela aqui na rodoviária, ela fica 15 dias, um mês aqui, é um dos momentos mais felizes da minha vida, quando minha mãezinha vem pra cá. E agora nem pensar nisso, né? Aí eu ligo pra ela todo dia e tal, mas eu fico preocupado, porque a única coisa que ela faz agora é ver televisão, ela não pode sair no papá. Aí o que acontece? Ela fica vendo televisão e vendo as notícias. Eu tenho medo, porque minha mãe sempre foi muito preocupada, tem excesso, e agora até tem motivo para preocupação. Aí eu falo, minha irmã, para Andréia, não deixa a mãe ver o noticiário, não deixa... Mas não tem jeito, ela não tem outra coisa que fazer. Isso daí também de ficar vendo as notícias, a pessoa, minha mãe tem 82 anos, isso aí para o psicológico não é muito bom não, doutor? Eu acho que depende muito. Às vezes a gente tem tendência de tratar o idoso como se fosse uma criança, né? Então é muito teimoso, né? Eu já falei que não pode. Mas lembrar que né, uma pessoa tem autodeterminação, tem a sua autonomia, tem as suas escolhas, é um adulto. Então se ele já está informado, né, dos riscos e ele assumiu o risco, é um pouco da escolha dele. Lógico que pouco a pouco a rotina vai se adaptando e a gente vai criar novas maneiras de lidar com esse distanciamento. Certo. Agora, doutor, vamos deixar aí as nossas considerações finais, né, que é um termo que eu sempre uso aqui no final do programa. Suas orientações finais aí para o nosso ouvinte. Muitas perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder, mas deixa uma orientação geral aí para todo mundo. Bom, a mensagem está passada, está na hora de ficar em casa, principalmente os mais velhos. Agora a gente já passa para uma outra etapa. Então você que tem uma pessoa idosa em casa, você idoso, você tem que ter a receita dos seus medicamentos, você tem que ter os suprimentos necessários para esse tempo aí, pode ser 2, pode ser 3 meses. Você tem que ter as referências médicas. Então assim, se você passar mal, se você tiver alguma coisa, quem que você vai recorrer? É muito importante você ter um telefone, você saber no seu plano de saúde se você tem alguma referência, você saber como acessar o posto de saúde com mais facilidade. Então está na hora de você se preparar para essa outra etapa, que é um tempo de mais restrição, mais limitação e também do que fazer se tiver sintomas de gripe. Doutor, quer deixar algum contato, doutor? Bom, nós estamos na Mais 60 Saúde, que fica na rua Juiz de Fora, 1071. O telefone é 2513-0552. A gente continuamos atendendo nesse período de crise. Lógico, a gente diminuiu o número de consultas, mas a gente está com os fluxos adaptados todos. Tá bom, doutor, muito obrigado pela gentileza aqui, viu, doutor? Eu que agradeço. Agora, Cássia Cristiano, vamos sair daqui agora, vamos tomar um cafezinho com aquele pãozinho de queijo delicioso da Forneria Mineira. Aqui, já.